Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós estamos vivendo nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus. O Senhor nos salvou, primeiramente, no meio de tantas pessoas no mundo. Nos distinguiu deste mundo, para que assim nós, sendo seus filhos, pudéssemos viver para a sua glória. Nós sabemos que o Senhor Deus permite a sua graça para nos conduzir e nos ajudar. Durante a semana que se passou, durante a sua ajuda e a condução, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter estado junto conosco para podermos viver conforme a sua vontade. Nós agradecemos por este novo ano que o Senhor Deus nos permitiu. Que o Senhor possa cuidar das nossas fraquezas, que o Senhor possa cuidar de nós até que possamos entrar no seu reino. Que através da abundante graça do Senhor e da mão de misericórdia o Senhor possa nos segurar, para que o restante do tempo que nós temos neste mundo não vivamos para as coisas vãs deste mundo, mas que nós não façamos mais as nossas vontades, mas sim a vontade do Pai, para que possamos viver somente para a glória do Senhor Deus. Que assim o Senhor Deus, através da palavra, através do poder do Espírito Santo, possa nos sustentar. Como na primeira semana, no primeiro domingo deste novo ano, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que nós pudéssemos estar aqui na sua igreja, seja no mundo afora também, em nossas igrejas que estão espalhadas pelo mundo, nossos irmãos e irmãs, onde quer que eles estejam, Senhor. Que o Senhor possa reuni-los para que possa ensinar a palavra que o Senhor deseja manifestar, possa sustentar através da sua mão de poder, para que as nossas vidas não sejam vãs, mas sim que nós possamos fazer a santa vontade do Senhor Deus e cumpri-las, para que assim o Senhor possa agir no meio de nós e trabalhar conosco. Nossas igrejas que estão espalhadas pelo mundo, mesmo na dificuldade, aqueles irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho, que o Senhor possa sustentar através da sua graça, da sua misericórdia, para que todo o trabalho para a glória do Senhor Deus possa ser realizado. Para todos os seus servos que estão pregando a sua palavra, que o Senhor Deus permita a sua palavra, a sua graça, o seu poder para que eles possam pregá-lo. Que o Senhor Deus também possa permitir a graça para os irmãos e irmãs que estiverem adoecidos para que possam restaurar a saúde rapidamente. E também que nenhuma pessoa se perca diante do Senhor Deus. E assim o Senhor possa conduzi-los. Que a cada momento que se passe, o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer, qual palavra nos é necessário. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, que o Senhor Deus possa, através da sua santa palavra, fazer com que nós possamos recebê-las em nossos corações para agirmos em nossa vivência. Para que assim nós possamos fazer a vontade do Senhor Deus e cumpri-las dentro de nós. Senhor Deus, todo este tempo nós dependemos somente do Senhor Deus, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Ei agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Um lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo.
Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então vamos ler até aqui. Então o novo ano se iniciou e no primeiro domingo deste novo ano nós estamos realizando o retiro de inverno e nós estamos na última palavra. Então eu preciso dar os cumprimentos de novo ano. Eu precisava me curvar e reverência bem grande, mas eu vou fazer bem simples agora. Então, o cumprimento, eu não vou mostrar de forma grande com gestos, mas eu vou falar realmente que todos vocês possam ser bem abençoados este ano. Todas as pessoas desejam receber a bênção. Então, a bênção que os homens querem receber e a bênção que o Senhor Deus quer dar são diferentes. Então, realmente, as pessoas querem receber a bênção, mas como que podem receber essa bênção? As pessoas não sabem muito bem. As pessoas do mundo, elas trabalham de forma sábia, esforçada. E assim eles pensam, eu vou comer e viver muito bem. Comer de comida boa, fazer exercício físico, ser saudável. Que meu emprego ou a minha empresa sempre esteja realmente lucrando, que meus filhos possam ter sucesso. Eles pensam que isso é bênção. Mas a bênção que nós cristãos pensamos é diferente. Então, a bênção para os cristãos realmente são diferentes dos trabalhos das pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas usam de vários métodos, maneiras para conseguirem ganhar dinheiro, viverem bem, mas o nosso objetivo não é esse. Nós recebemos a salvação pelo Senhor e o restante das nossas vidas vivemos pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Então, quer dizer que a bênção que nós recebemos na nossa vida, existe a bênção dada por Deus, existe uma maneira de recebermos a bênção, mas é diferente dos homens. Então é por isso que eu disse realmente Feliz Ano Novo, eu desejei bênçãos a vocês, mas qual é a bênção que nós devemos receber? Então vamos pensar agora um pouco. Se olharmos em Salmos 73, versículo 28, ele fala, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Então o bom que ele fala é a benção, então esta benção que é necessária para mim é estar próximo do Senhor Deus, o unigênito, o Criador de todas as coisas. Para algumas pessoas, realmente eles dizem que é bênção estar próximo de quem tem poder. Porque quem tem poder, você pode usufruir um pouco desse poder, porque você recebe uma influência, você pode receber ajuda, você pode obter alguma coisa. É por isso que as pessoas vão se esforçar para estarem próximos. É por isso que nós cristãos, nós precisamos estar próximos ao Senhor Deus. É a nossa bênção estarmos próximos a Deus. Então, como é que nós podemos estar próximos de Deus? Se olharmos em Salmos 148, versículo 14, ele diz, Ele também exalta o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos filhos de Israel. Um povo que lhe é chegado. Então, para todas as pessoas que lhe é chegado, o Senhor, ele exalta. Ele representa o povo de Israel que receberam a salvação. Então, nós recebemos a salvação, mas não somente recebemos a salvação, mas quando nós oramos verdadeiramente diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele está próximo de nós. E se olharmos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, ele disse, Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dentro dessa Bíblia existe a bênção que os cristãos podem receber.
Em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus disse que bem-aventurado é tal homem, bem-aventurado tal homem, bênção para tal homem, bem-aventurado para essa pessoa. Mas já em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Quer dizer que não você somente precisa orar para estar próximo do Senhor Deus, você precisa estar próximo da palavra de Deus para estar próximo de Deus. Então, porque através da palavra nós podemos compreender a Deus, através da palavra podemos encontrar com Deus, através da palavra nós vivemos conforme a palavra, é a vivência de vivermos em conjunto com Deus. É por isso que nós estamos próximos do Senhor Deus, nós precisamos ler. Então, quem lê a palavra, quer dizer que aquele pode ouvir, pode aprender, pode ensinar. Então, é por isso que essa palavra precisa estar dentro do coração, dentro da vivência, para guardá-las. Essa pessoa é bem-aventurada. E é por isso que se olharmos em Tiago, capítulo 1, versículo 25... Então não é uma pessoa que simplesmente ouve a palavra do Senhor Deus e esquece, mas é uma pessoa que pratica. Então é uma pessoa que no trabalho que ele faz, ele pode receber essa bênção de Deus. Então não é uma pessoa que ouve e esquece, porque isso de nada adianta. Realmente mesmo você lendo, você ouvindo, se você não guarda dentro do seu coração, dentro da sua vivência, quer dizer que essa pessoa não tem nenhuma relação com a palavra de Deus. Então é por isso que não seja uma pessoa que ouve e esquece, mas uma pessoa que coloca em prática. Então, uma pessoa que pode receber a bênção no seu trabalho. É por isso que está orando, lendo a palavra, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. E eu consegui colocar em prática, consegui colocar em andamento a palavra do Senhor Deus, cada uma dentro da minha vivência, eu posso receber essa bênção de Deus. É por isso que nós desejamos as bênçãos, as coisas boas para as outras pessoas no ano novo. Desejamos a pessoa para ela poder estar próximo do Senhor Deus, ouvir a palavra verdadeiramente, compreender mais, dentro da vivência, guardar esta palavra, para que assim possa receber a bênção de Deus. Então é este o tema. Então é por isso que neste ano, realmente a palavra que o Senhor Deus deseja nos dar, precisamos recebê-la. Porque para que assim possamos viver para a glória, para a vontade do Senhor Deus. É isso que nós precisamos desejar. Então no retiro de inverno, na quarta palavra de hoje, do retiro, hoje eu quero pregar uma palavra para vocês. No novo ano, com um novo coração, nesse tempo, essa época que o Senhor Deus permitiu para nós vivemos, como é que devemos viver? Precisamos pensar, precisamos decidir, precisamos ter a determinação, precisamos pensar e colocar em prática. Então, realmente, como calendário, nós realmente já mudamos, não é? Para um novo, nós ganhamos mais um ano de idade. A nossa vida de fé também agora cresceu bem mais, não é mesmo? Quando é criança, é difícil. Parece criança, age como criança, pensa como criança. Mas, ao crescer, você já deixou essa criança, deixou o homem pequenino dentro de si. Então, é por isso que agora a nossa vida de fé também agora cresceu diante do Senhor. Então, é por isso que nosso pensamento, nosso agir, o nosso pensar é como um cristão crescido. Não é mesmo? Nós devemos viver dessa maneira. Então, quer dizer que nesse novo ano, o Senhor Deus ele está desejando realmente algo grande de nós. Então, é por isso que se nós olharmos os pais eles desejam que os filhos eles possam crescer muito bem. Então, existe um desejo dos pais que os filhos possam realizar. Então, existe algo que os pais esperam de seus filhos. Então, e nós precisamos pensar agora, o que será isso? É por isso que em Tiago, capítulo 4, na palavra que nós lemos. Então, capítulo 4. Então, precisa ouvir. Eia, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Para que ele fala, eia, ouça. Então, eia, essa palavra, está dizendo para você dar ouvidos para ouvir.
Mas também você precisa focar o seu coração. Então aqui ele está dizendo realmente como é que nós devemos viver, ouvindo a palavra do Senhor Deus e compreendendo. Depois que ele disse, eia, realmente hoje ou amanhã, então, na época que a Bíblia era escrita, havia novas civilizações, haviam novos caminhos, a economia foi melhorando, a tecnologia, então muitas pessoas foram à frente para lucrarem, igual ao dia de hoje. É por isso que um plano de 1 ano, um plano de 10 anos, então um plano de dezenas de anos, o seu futuro já é planejado. E assim, durante 1 ano que se passou, com qual trabalho que ele deve fazer? Ele pensa, eu vou ganhar dinheiro. É por isso que está se referindo a essas pessoas agora. Ou seja, 1 ano, seja 10 anos, você conseguir realizar um plano é liberdade sua, mas o que é a sua vida? Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então essa pessoa, que tipo de ser ela é diante do Senhor Deus? A nossa vida é como um vapor que está ali presente só por um momento e desaparece no vento. Quer dizer que é tipo como se fosse uma ilusão. É por isso que a vida é como uma noite de sonho. Porque as pessoas dizem, ao acordar acaba. Então precisa acordar desse sonho vão. E é por isso, criar planos é importante. Viver sem plano algum é estranho. É melhor você ter um plano. Um país, realmente ele cria os seus planejamentos para o ano. A família também. A igreja. Todos bolam realmente um plano. Um planejamento para aquele ano. Então é muito importante porque nós temos um tempo para cumprirmos. Mas esse plano é para você ou é para o Senhor Deus? É isso que precisamos realmente discutir seriamente. Será que verdadeiramente diante do Senhor Deus, realmente eu preciso pensar? Será que todo esse plano que eu fiz é adequado diante do Senhor Deus? Será que tudo é feito para a vontade do Senhor Deus ou é algo que eu quero fazer para a minha própria vontade? Isso é um problema muito importante, hein? É por isso que o tema que eu quero pregar para todos, realmente, é o plano do homem e a vontade de Deus. O plano do homem, então, realmente, mais em comparação do que o homem mundano, eu estou me referindo aos cristãos, a nós. Então, nós temos uma vida muito curta, vocês sabem disso. A nossa vida é curta. A nossa vida está nas mãos do Senhor Deus. O cristão, ele precisa estar adequadamente diante do Senhor Deus no tempo determinado. E ele precisa pensar qual é o trabalho que precisa ser feito. Seguindo a vontade do Senhor Deus. Ele precisa desejar fazer a vontade do Senhor Deus. Isso é algo lógico. Como em Isaías capítulo 53, ele diz realmente, nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós todos andávamos pelos nossos próprios caminhos, perdidos. Cada um realmente ia pelo próprio seu pensamento, sua teimosia, seu desejo, vivia para si mesmo. Iam, cada um pelo próprio seu caminho, porque isso leva aonde? Para o inferno. Mas, então, cada ovelha desgarrada, perdida, quer dizer que os cristãos, realmente eles foram amados pelo Senhor Deus. Quando eram pecadores, o Senhor, Ele nos salvou. É por isso que agora, o restante das nossas vidas, nós agora vivemos sendo conduzidos para o meio da verdade, para o caminho da vida. Então, agora nós temos uma diferença, uma mudança.
Como em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Senhor é o caminho que nos mostra que nós precisamos percorrer. Então, ensinar o caminho é a verdade, é a palavra. Nós vivemos conforme essa palavra, é a vida eterna. Então, é por isso que agora nós todos, como ovelhas que fugiram do pastor, agora não somos mais ovelhas perdidas. Como em 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então agora não somos ovelhas perdidas, não somos ovelhas desgarradas, agora nós temos o Senhor como pastor e bispo, o condutor, aquele que conduz a nossa vida. Então agora retornamos para aquele que é o pastor e bispo das nossas almas. Então agora o nosso caminho é verdadeiro, é exato. Então agora o caminho realmente está claro na minha frente, o caminho para ir para o céu. Então agora desde o momento que eu recebi a salvação até entrar no reino do Senhor Deus, agora todo o meu caminho já está determinado por Deus. Agora não é você viver conforme a sua própria maneira. Não é você decidir o seu caminho. Agora, o cristão que recebeu a salvação, o restante do tempo da sua vida, já está determinado por Deus como ele deve viver. Como em Salmos 23, diz que o Senhor que refrigera a minha alma, Ele me conduz para o seu caminho da justiça. Ele não somente nos salvou, mas o Senhor, através da graça, da vida, do poder, Ele está junto de nós, cristãos. Ele realmente está nos levando, nos conduzindo para o caminho da justiça. E isso é o que foi dito pelo Senhor. Vamos procurar Salmos 32. Salmos 32. Versículo 8 e 9. Salmos 32. Versículo 8 e 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto, e freio para que não se cheguem a ti. Então aqui ele fala, instruir-te-ei. Então, o Senhor irá instruir o nosso caminho. O Senhor, Ele ensina o caminho. Então, aquele que nos faz compreender a graça do Senhor Deus é o Espírito Santo. Aquele que mostra como é que os cristãos devem viver a vida de fé é o Espírito Santo através da palavra. Quer dizer que todo o meu caminho agora ele vai ser clareado através do Espírito Santo. Não é por conta da minha própria necessidade ou meu conforto que eu vou adiante. Então vamos pensar você indo lá do interior e agora voltando para a cidade grande. Então você fala, eu não posso ir só ali lá para frente, direto, para chegar direto em Seul. Por que tem que passar em outros lugares? Então, dependendo de como você quer ir, você pode ir de avião, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir de trem, mas tudo tem um caminho. O caminho de nós irmos para o reino dos céus também é um único caminho. É o caminho que foi determinado por Deus. Nós somente podemos ir por este caminho. Então o Senhor já disse, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Então o Senhor é a luz para os meus caminhos. Então quer dizer que o Senhor é aquele que ensina a nossa vivência. Então o Senhor é aquele que realmente, Ele sempre está nos conduzindo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina qual o caminho que devemos ir. E também Ele é aquele que também sempre está de olho para ver se estamos indo conforme esse caminho que nos mostrou ou não. Então antes, quando eu fui lá para a ilha de Jeju, na Coreia, eu havia ido pregar o Evangelho. Eu perguntei para uma pessoa no meio da rua, como é que eu posso ir para tal lugar? Então uma senhora disse, você faz assim, e você indo ali, e ali no meio da avenida você vai ali, vai assim.
E eu fui aquele caminho todo, cheguei na avenida, e aquela senhora gritou, ela falou, ah, vai ali! Então era uma senhora realmente muito amigável. Ela me ensinou o caminho, e ela não esqueceu. E ela ficou observando se essa pessoa ia ou não ia mesmo. Então eu fiquei assustado. Eu falei, muito obrigado, thank you. Então quer dizer que agora realmente o Senhor é aquele que sempre está observando se nós estamos indo por esse caminho ou não. O Senhor é o nosso guia. Então os animais eles não vão para o caminho que você ensinou, eles vão conforme a própria teimosia. Então seja como o cavalo, a mula que fala que não tem entendimento. Então porque precisa o quê? O cavalo precisa desse cabresto. Então o boi precisa realmente prender no meio do nariz, o jumento precisa prender esse frio, precisa prender as cordas neles e amarrar a corda no rabo dele, porque senão eles não ouvem juntos. Então realmente tudo é para obedecer conforme a vontade do Senhor Deus. Então não é para se tornar como uma mula ou um cavalo que não tem entendimento. Então se você não for pelo caminho que o Senhor Deus ensinou, então precisa prender esse cabresto, prender o freio, então precisa amarrá-lo para que assim possa puxá-lo. Então realmente é necessário, mas realmente isso não é para nós sermos assim, não é mesmo? Então, se realmente não obedece a palavra do professor, precisa apanhar e mesmo assim precisa se ir para frente. Então nós precisamos pensar de forma bem severa sobre esse problema. Não é porque já que recebemos a salvação, qualquer lugar que eu for, não importa, é só ir para o céu. Como assim? Então o caminho já foi determinado. Então, mas agora você vai escolher de qualquer jeito que você quer ir? Então em Salmos 32, como nós já lemos essa palavra, realmente ele instrui-te o caminho que deve seguir. O Senhor irá ensinar todos os dias o caminho que devemos ir. Então, em Salmos 37 também, o Senhor ele já havia dito que o Senhor já determinou os passos do homem. Então, vamos procurar essa palavra. Já está aqui, então vamos procurar. Salmos 37. Salmos 37, versículo 23. Vamos ver todos juntos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor que o sustém com a sua mão. Então, o Senhor, ele confirma os passos do homem. O que quer dizer? Que realmente os cristãos que receberam a salvação, os cristãos que já receberam a salvação, os filhos de Deus, já foi determinado o caminho. Quer dizer que agora nós já temos um destino claro, exato. É por isso que o Senhor ele se agrada se nós formos conforme este caminho. Então, se formos para outro caminho, realmente está errado. Então, nós precisamos ir pelo caminho que o Senhor Deus ele se agrada. Então, não vamos para outro caminho. Não é para ir para o caminho errado. Porque senão o Senhor Deus ele não vai nos deixar. Então nós, realmente, o Senhor ele se agrada desse caminho. Então realmente o Senhor ele não somente ensina o caminho, mas ele também vai para confirmar se nós não caímos, realmente se nós vamos ficar prostrados. Claro que realmente vivendo a vida podemos encontrar dificuldades, tentações, ser derrubados. Mas mesmo que seja derrubado, o Senhor ele segura para que você não fique prostrado. É por isso que é através da mão do Senhor Jeová, ele segura em nossas mãos, para que nós possamos estar junto dele. Assim como a mãe, quando vê a criança que está caindo, ela rapidamente a abraça, segura, levanta a criança e vai. Então, na mão do nosso Senhor, realmente sendo levado junto dele, indo para o céu. Então, sendo levados nas mãos do Senhor, nós podemos ir para esse céu. Então agora indo para o caminho junto do Senhor. Então, realmente não é a alegria verdadeira, realmente é a alegria. Realmente no que eu tenho medo?
Então o Senhor ele está junto comigo, então é só ir conforme este caminho do Senhor. Então vamos procurar outra palavra, vamos procurar Isaías. Então melhor do que eu somente recitar essas palavras, é melhor nós procurarmos Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quer dizer que o pensamento do Senhor Deus é diferente do pensamento do homem. Então, o caminho de Deus é diferente do caminho do homem. Existe um caminho determinado por Deus que é diferente do caminho dos homens. Então, da mesma maneira como nós temos esse caminho diante do Senhor Deus, realmente o caminho do Senhor Deus é diferente, é mais alto do que o caminho dos homens. Então, agora ele viver conforme seu próprio pensamento, seu próprio desejo? Não, não está certo. Agora precisa viver seguindo esse caminho do Senhor Deus. Assim como em Salmos capítulo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quer dizer que o caminho que o justo ele for, conforme a vontade do Senhor Deus, o Senhor irá conduzir, irá ajudar. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho que você vai conforme a sua própria vontade é da perdição. Algumas pessoas no mundo, eles vivem de qualquer jeito que eles desejam, mas por fim a vida vai se passar rapidamente e depois ele vai diretamente para o inferno. Vocês têm inveja dessa vida? É por isso que se olharmos em Salmos 37, versículos 5 e 6, ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, não é para ir do jeito que você deseja, é para deixar com o Senhor Deus. Isso quer dizer que é deixar somente com o Senhor Deus e seguir o seu caminho. É largar o seu pensamento, é viver conforme o pensamento do Senhor Deus. Então, se você o fizer, isso é depender de Deus. E então assim o Senhor Deus ele pode cumprir todas as coisas. Então, o seu caminho, a sua justiça, como se fosse o meio-dia, como se fosse a luz. Ele fala, e ele fará. E vamos procurar a palavra de Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Então, todos os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Então vamos pensar, qualquer lugar que eu for, o Senhor Deus está nos observando. Não tem como fugir dos olhos da presença de Deus. Então, até as pessoas que não receberam a salvação estão sendo observadas por Deus. Então, a pessoa ela vive do jeito que ela deseja. Então, o caminho realmente do maligno é o caminho da perdição. Então, se nós olharmos nós cristãos, o nosso caminho está diante do Senhor Deus. Nós não podemos fugir do Senhor. Então, hoje em dia nós temos câmeras de segurança, temos diversas coisas. Então, mesmo que as pessoas elas realmente pequem, fujam, não tem como, ela vai ser presa. Então quer dizer que se for pelo caminho já determinado pelo Senhor Deus, o Senhor Deus irá proteger. Quer dizer que o Senhor Deus ele irá cuidar quem anda conforme o seu caminho. É por isso que o Senhor Deus ele está observando o nosso caminho. O Senhor Deus ele está pesando o nosso caminho.
Então ele disse que ele protege até os olhos. Realmente será que nós temos como fugir do Senhor? Olhem para Jonas. Jonas, ele disse que iria para Nínive, mas ele fugiu, desobedeceu diante do Senhor Deus. Ele, mesmo escondido lá nos covés do navio, ele pôde fugir? Não, o Senhor Deus já preparou o naufrágio, preparou o peixe para que o engolisse. Então, realmente, o Senhor, ele criou os peixes, e quando criou o peixe, ele não criou só o peixe. Ele criou grandes peixes também. Para chegar àquele momento específico para engolir a Jonas. É por isso que depois ele foi cuspido na frente do mar de Nínive. Então, será que ele pode ir para onde ele bem e quiser, bem entender? Não tem como. Em Provérbios capítulo 11, realmente, mesmo que a decisão do homem esteja com ele. Então vamos procurar essa palavra. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Quer dizer que pelo coração o homem ele pode determinar o seu caminho, é mesmo que ele crie os seus planos. A resposta está com Deus. Então, é o Senhor Deus que decide. Não adianta ele falar, eu vou decidir por conta própria. Então, se olharmos os cristãos, mesmo que eles possuam realmente vários desejos, planos dentro de si, então, por fim, tudo vai ser levado conforme o plano de Deus. Então, mesmo que ele fale, eu não vou seguir, o Senhor irá realmente fazer com que essa pessoa siga a sua vontade. Tem que seguir de forma mansa. Então, porque toda a palavra vem diante do Senhor Deus, toda decisão é de Deus. É por isso que nós não podemos ir do jeito que nós bem entendemos, do nosso pensamento. Então, o caminho que você vai pela primeira vez, será que você pode sair correndo do jeito que você bem entender? Não, não é assim. Então, se nós apertamos na navegação, no navegador e falarmos, como é que vai? Então, o navegador, o GPS vai falar, vai para a direita, vai para a esquerda, a 100 metros, tem um cruzamento e não sei o que, ele vai explicando tudo. Quer dizer que o Espírito Santo, da mesma maneira, ele está ensinando qual caminho que devemos seguir. Então, Provérbios capítulo 16, versículo 9, vamos ler todos juntos esta palavra. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o homem, ele mesmo que planeja sozinho. Então, claro que os planejamentos podem ser dele, mas se planejar errado, vai acontecer um grande problema. Então, tudo que eu planejo, eu preciso pensar agora. Será que é adequado diante do Senhor Deus? Será que o plano que eu estou realmente... O que eu estou planejando agora é a vontade do Senhor Deus? Então, mesmo que você planeja com o seu coração, então aquele que conduz os nossos passos é o Senhor Jeová. Então, esta palavra quer dizer que essa pessoa, mesmo que ela tenha seus próprios planos, então essa pessoa precisa pensar, será que esses passos, realmente o meu caminho é adequado diante do Senhor Deus? Não, porque se não for adequado diante do Senhor Deus, as mãos de castigo do Senhor Deus podem decair sobre este homem. Então, os planos realmente podem ser destruídos pelo Senhor Deus. Se olharmos em Mateus capítulo 26, versículo 39, a última oração do Senhor Jesus, realmente disse, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque realmente estava esperando um grande vergonha, castigo, dor diante do Senhor. O Senhor, ele tem a mesma carne que nós. Ele se cansa, ele sente fome, ele derrama lágrimas. Mas toda essa dor, realmente se ela decair sobre os homens, realmente pode ser uma grande dificuldade. Mas será que isso é fácil? Isso não é um trabalho fácil. Ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Que se existe um outro caminho, por favor, faça eu realmente poder desviar desse sofrimento da cruz. Mas ele disse o quê? Pai, não façai conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Então, se for pela vontade do Senhor Deus, eu irei morrer. Então, esta oração de querer viver pelo Senhor, realmente olhe como é grandioso. Então, se você realmente se esforça demais, dizem que derrama até sangue pelo suor. Então, em Hebreus capítulo 5, ele diz que é uma pessoa realmente para salvar aquelas pessoas, realmente com um grande choro, realmente sofrimento para aquelas pessoas. Então, você fazer a vontade do Senhor Deus é algo difícil, não é algo fácil. Então, algumas vezes é necessário que nós realmente joguemos toda a nossa vontade fora para fazer a vontade do Senhor Deus. Tem vezes que a vontade do Senhor Deus é sofrer, é morrer. Então, viver ou morrer, tudo faça conforme a vontade de Deus. Então, falar, as pessoas falam muito bem. Então, mas se chega esse momento, eles falam, não quero. Então, para fazer a vontade do Senhor Deus, realmente precisa jogar o seu pensamento, a sua vontade fora. Então, vamos ver Tiago, capítulo 4, versículo 14 novamente. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, seja hoje, seja amanhã, seja alguns anos, o tempo que se passa, todo o planejamento que você faz, então, mas precisa pensar. Realmente você precisa acordar para ver quem é você. O que é a sua vida? É somente uma névoa que se desvanece. Rapidamente vai desaparecer. Então você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você já está se planejando para um ano. Você nem sabe o que irá acontecer amanhã. Então, se olharmos o homem ele não sabe o que está o que está para acontecer no futuro. Alguns homens eles vão para os Estados Unidos, dizem que vão ganhar o seu doutorado e assim ele vai se casar depois, ou o pai dele vai dar uma herança dele. Depois ele recebeu a herança, ele se casou com a mulher que ele gosta. Então agora praticamente está cheio de bênção na vida, não é? Mas depois que acaba o casamento, vai para a lua de mel, mas de repente acontece um acidente e ele morre. Eu já ouvi várias histórias como esta. É num piscar de olhos. Nós não sabemos o que está para acontecer. Não é o trabalho realmente que irá acontecer daqui a alguns anos. É algo que pode acontecer em alguns segundos. Nós não sabemos. Então, as pessoas são muito insensatas. Então, o avião da Korean Air realmente estava viajando, estava sobrevoando e bateu numa montanha no leste asiático e morreu centenas de pessoas. O que aconteceu naquele trabalho? Eu lembro até hoje. Então, tinha pessoas que trabalharam muito tempo nos Estados Unidos, falaram, nossa, agora ganhamos muito dinheiro, vamos viver bem no nosso país. E eles queriam voltar para a Coreia. Eles falaram, vamos parar de sofrer, agora vamos viver bem, vamos viajar, vamos viver como realmente pessoas realmente ricas. E na primeira viagem dele foi para Guam, lá para o Pacífico também. E todas as pessoas que estavam lá morreram. Então apareceu esses noticiários no jornal. Então, em Provérbios capítulo 27, ele disse para você não se contentar com o trabalho de amanhã. Então, se gloriar com o quê? Você se contentar dizendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, isso não é você depender de Deus, isso é você viver do jeito que você bem entende. O cristão não pode ser assim. Então, você não pode se contentar com o trabalho de amanhã.
Você nem sabe o que está para acontecer durante um dia que se passa. Então, nós estamos vivendo num momento realmente de grande crise. Tá, a qualquer momento pode estourar uma bomba atômica. Nós nem sabemos. Está logo para estourar. Então, na Bíblia está mostrando tudo isso. Então, em Sofonias capítulo 1 também ele já disse. Realmente todas as pessoas do mundo irão morrer como se fosse uma mosca. Então pensem bem no remédio ou no veneno que a gente joga e todos os insetos morrem em um instante. Então iremos morrer como essas moscas. Como Isaías capítulo 28. O Senhor ele já planejou destruir todo este mundo. Então quer dizer que as pessoas do mundo, eles constroem prédios altíssimos, como se fossem alcançar os céus, para viverem milhares, centenas de anos. Mas aquele que está nos céus realmente sorrirá, rirá vindo isso. Então porque este mundo todo vai ser destruído, está preparado, aguardando o tribunal final. Então, conforme o plano do Senhor Deus, nós precisamos saber qual é essa vontade do Senhor Deus. Nós precisamos desejar viver conforme a sua vontade. Como em Salmos capítulo 90, ele já disse que a nossa vida já chegou ao fim, porque a nossa vida, realmente em um instante, irá se acabar. Então, em Salmos 90, ele disse, se realmente pela robustez nós podemos chegar a 70, 80, pela sua robustez, mas nós já vamos voando. Quer dizer que as pessoas como pobres como pobres, ricos como ricos, cada um tem a sua preocupação, cada um tem a sua vivência. Então realmente é esse orgulho de eles viverem algumas dezenas de anos, mas é cheio de enfado e cansaço. Realmente vai morrer e acabar. Quer dizer que tudo vai voando e desaparece. Como em 1 Pedro, capítulo 1, ele disse que realmente a nossa vida é como se fosse uma planta, como uma flor que realmente já está murchando, que irá morrer. Que nós falamos, nossas riquezas, desejos, orgulho deste mundo, tudo irá desaparecer. Realmente, olhem bem, eu também gosto muito de flores. Então, se é possível, até no meu escritório eu tenho várias flores que sobram do casamento que nós temos. Então é muito bonito ter as flores. Então como que o Senhor deve amar tanto? O Senhor Deus ele criou as flores por nós. Eu fico imaginando tudo isso. Mas rapidamente a flor, ela se murcha. Ela vai se murcha, vai perdendo a sua cor, vai perdendo o seu formato. E vai fedendo e precisa jogar fora. Pessoal, se nós olharmos para as pessoas do mundo, realmente os grandes talentosos, os atores, atrizes, os artistas, são realmente incríveis, mas quando mais você vai passar a idade, vão ficando assim, murchado, parecendo um velhinho. Depois eles criam vídeos mostrando aquela pessoa quando ela era jovem e não sei o que. Mas todos já são velhinhos. Eu disse para uma irmã, assista isso. Ela falou, eu não vou ver isso. Porque ela falou, eu vou me tornar assim também. Então, não adianta ficar falando, eu era bonita, eu era não sei o que maravilhoso. Não adianta olhar essas coisas. Realmente, algum dia tudo irá murchar, a flor irá secar. Todo o poder também se perde. Riquezas. Tudo isso é em vão. Tudo isso realmente tem um prazo, uma validade. Como em Salmos 39, versículo 5, Davi ele já havia dito também. Então, o Senhor ele já conhece a minha vida como a palmos. Quer dizer que a minha vida é como nada diante do Senhor Deus. Quer dizer que todos os homens também estando diante do Senhor Deus, realmente é tudo vaidade, é tudo realmente perdido. Então, se nós olharmos Davi, que era o grande rei de Israel, ele disse, a minha vida é como a palmos diante do Senhor Deus. É somente o tamanho de um palmo. Então, se olharmos uma formiga na nossa mão, colocarmos, rapidamente ela foge ou ela vai morrer ali. Então, a minha vida é como se não existisse diante do Senhor Deus. Então, o meu sogro,
Então ele morreu adoecido. E eu encontrei ele no hospital quando ele estava para morrer. Então quando eu fui pregar em Guam, ele veio para ouvir o evangelho também. Ele não conseguia nem falar mais. Ele falou vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele sabia que tudo era vaidade. Então ele disse nothing, nothing, nothing. Ele ficava dizendo nothing. Então quer dizer que tudo é em vão. É por isso que Salomão ele disse vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, todo esforço que o homem faz realmente é para quem será? Então ele disse que é tudo vaidade, 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 tudo de vaidade. Ele disse sim, ele disse 7 vezes. Tudo é vaidade. O próprio rei Salomão, ele já fez de tudo que ele desejava. Ele teve glórias, riquezas, poder. Salomão, ele já experimentou de tudo na vida, mas o que ele disse por fim? Ele disse tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Realmente, mesmo que você realmente tenta se satisfazer com as coisas do mundo, mesmo como se toda a água do mundo, se todo este mundo você realmente usufruísse, nada pode realmente encher a sua vida. Se não for pelo Senhor Deus, nada adianta. Então, do que adianta você ficar procurando essas coisas? É tudo vaidade. Então é por isso. As coisas deste mundo são tudo em vão. O que os cristãos precisam saber disso? É para deixar realmente a sua cobiça, inveja para trás. Como em Mateus capítulo 6, ele já disse, realmente nossa vida, realmente ele precisa satisfazer com o tempo que o Senhor Deus ele permite para nós. Não é se preocupar com o amanhã, falar, amanhã é isso ou aquilo. Realmente tudo é vontade do Senhor Deus. Esse Senhor Deus ele permite para mim ou não? Até esse tempo que eu falo que é o amanhã, que é o hoje, de nada adianta. Então tudo somente para o reino do Senhor Deus. Então, um dia após dia, então, qual seja a dificuldade, qual seja o sofrimento que eu possa ter, realmente eu preciso me satisfazer com o que o Senhor ele permitiu para mim. Então, todos os dias, dia a dia, nós precisamos viver de forma realmente fiel, leal. Quer dizer que isso é o trabalho que o cristão precisa fazer. Então, agora, todo o plano do homem, realmente são os planos que eu digo que não tem nenhuma relação com o Senhor Deus. Eu não estou dizendo para não planejarem. Realmente criar o planejamento é a liberdade do homem. Mas ele precisa pensar, realmente essa liberdade, será que é um planejamento do homem ou é um planejamento de Deus? Então, se for algo que não tem nenhuma relação com o Senhor Deus, quer dizer que todo esse planejamento realmente é algo maligno, é algo em vão. É por isso que no versículo 15, Tiago capítulo 4, versículo 15, ele já disse. Realmente todos já disseram, realmente se for a vontade do Senhor Deus, nós faremos a sua vontade. Então se for a vontade do Senhor Deus, eu faço isso, aquilo. Se não for a vontade do Senhor Deus, eu não o faço. Então se for a vontade do Senhor Deus, eu vivo. Se não for a vontade do Senhor Deus, eu morro. Então tudo isso eu preciso fazer dessa maneira. Então eu não posso me satisfazer com essas coisas vãs deste mundo. Quer dizer que com planos do homem. Porque os planos do homem realmente são tudo malignos, são tudo vaidade. Então pense bem, essas palavras não foram ditas por uma pessoa realmente famosa. É uma palavra do Senhor Deus, é uma palavra que o Senhor permitiu para nós cristãos. Então neste novo ano nós precisamos realmente renovar nossos corações. As coisas passadas já passaram, veja, todas se fizeram novas. Então quer dizer que todos os dias a nossa vivência precisa estar mais próxima do Senhor Deus, precisa cada momento aprender com o Senhor. Cada momento nós precisamos ir adiante para as coisas novas, as coisas dos céus. Como em Eclesiastes capítulo 9, versículo 3. Realmente todos os homens, por fim,
Realmente eles estão realmente vivendo abaixo do sol, que são as coisas malignas. Realmente a vida toda eles vivem como um louco e depois por fim eles vão para a perdição. Então por fim, o que todas as pessoas elas fazem? Então por fim elas vivem com pessoas doidas, pessoas que se endoidaram com dinheiro, com mulheres, com o seu hobby, com todas as suas coisas. O rei Agripa também olhando para Paulo, ele disse, você está louco. E o apóstolo Paulo disse, sim, eu estou louco, mas vocês estão mais loucos do que eu. Então essa palavra que ele está dizendo, ele não está falando realmente em vão. Ele está dizendo verdadeiramente, realmente são pessoas que estão loucas, as pessoas que não estão sãs da cabeça. Então o problema é saber realmente no que essa pessoa está louca. Então se nós olharmos as pessoas deste mundo, realmente parece que elas estão loucas, elas estão vivendo pelo seu próprio jeito. Sim, realmente estão loucas. Estão endoidadas mesmo. Então realmente sempre tem esse coração realmente enlouquecido. Realmente está cheio de malignidade dentro do seu coração. Então são pessoas que irão morrer e irão cair para o inferno. Então vocês já viram o livro do Hemingway? O Velho e o Mar. Então, eu já vi esse filme 2 vezes. Então, pensando bem, realmente esse filme não tem graça nenhuma, não é nada divertido. É um idoso que ele vivia no mar, sozinho, pescando. E o sonho do idoso era pegar um peixe bem grande. E ele foi com o seu navio, com o seu barco e foi para lá, para o meio do mar. E ele realmente jogou a sua isca e veio um grande peixe. Mas agora ele estava trazendo esse peixe para... puxando esse peixe para a costa e para o seu barco. E começaram a vir muitos tubarões para tentar devorar esse seu peixe. Então esse idoso, ele começou a bater com a sua pá contra os tubarões que estavam vindo pegar o seu peixe. E vinha o peixe, lutava. O idoso estava lutando com aqueles peixes, aqueles tubarões. E por fim ele conseguiu chegar na costa, na praia, mas quando viu somente restou o osso do peixe. Então o idoso ficou todo cansado e voltou para sua casa. E ele realmente se deitou ali na praia. E acabou a história. É legal uma história dessas? Então vocês sabem como é uma grande obra esta, do Hemingway? Então o Velho e o Mar. Então quer dizer que essa é o exemplo da vida. Então quer dizer que as pessoas do mundo realmente elas se esforçam para fazer alguma coisa, se esforçam ao máximo para dar a sua vida. Mas por fim o que aconteceu? Somente sobrou os ossos. É por isso que nessa história do Velho e o Mar realmente mostra como é a vida. Ele se esforça por algo e por fim ele já se cansa e está ali, estirado no chão. Então, olhando assim, realmente é uma verdade extraordinária. Então se nós olharmos assim, parece que não tem graça alguma. Mas a Bíblia já disse, realmente é vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, não sobrou nada, nem ossos não vai sobrar. Então vamos procurar a palavra de Jeremias, capítulo 45. Jeremias 45, versículo 5. Está escrito: E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Então, realmente, procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures. Então, você está se planejando algo grandioso para si mesmo? Não faça isso. Não é para fazer isso.
Então, se nós olharmos para os cristãos, então, se eles planejam algo gigantesco, então eu me preocupo com isso. Então, será que isso realmente é um plano de Deus? Será que isso é para a glória e a vontade do Senhor Deus? Será que isso é para o seu próprio desejo? Se for para o seu próprio desejo, é melhor não o fazê-lo. Então, isso é uma grande bênção. Então, se não for a vontade do Senhor Deus, então antes que você fracasse, é melhor você deixar de lado. Então, o Senhor ele já disse que Ele trará o juízo para toda a carne. O Senhor ele já planejou o fim para este mundo, mas como é que as pessoas estão pensando em coisas vãs até agora? Em Lucas capítulo 12, versículo 20, o Senhor já disse: realmente o rico insensato, ele ajuntou muitas riquezas e ele disse: agora vamos comer, beber, vamos descansar. Mas o que o Senhor está dizendo? O Senhor disse: ô seu insensato, seu homem insensato. Então, as pessoas do mundo realmente estão com inveja dessa pessoa, falando: nossa, como essa pessoa é rica, olha quanto dinheiro, olha a casa, olha o dinheiro que essa pessoa tem para viver a eternidade. Então ele parece que tem realmente grandes riquezas, realmente a sua fortuna não tem fim. Então, cheio de vinho, cheio de bebida, ele pode ter das melhores comidas, especiarias. Ele vive realmente em grande alegria a sua vida, mas por fim, ele irá para o fim. Então, os cristãos também querem ter uma vida igual a esta? Vocês querem provar dessa vida? Não é para fazer isso. Não é para desejar isso. Então, se olharmos para todos esses malignos, o Senhor ele já planejou trazer o juízo, a perdição para eles. Mas as pessoas querem ir viver uma vida dessas? Então quando eu olho para nós cristãos querendo viver da política, eu falo: por favor, não façam isso. Então olhem eles brigando no meio daquele lamaçal. Vocês querem entrar no meio daquela luta? Então não é somente isso. Então, as pessoas para se enriquecerem neste mundo, eles realmente pensam nessas coisas. Eu falo: não pense nesses pensamentos como se fosse de mendigo. Diante do Senhor Deus, isso é nada. Então nós cristãos, realmente parece que nada temos, mas nós tudo temos. Nós parecemos pobres, mas nós somos aqueles que podem enriquecer a muitos. Nós parecemos mortos, mas nós não morremos, nós estamos vivos. Então os cristãos são estranhos. Por quê? Os cristãos, eles olham para as coisas que não são visíveis, as coisas do Senhor Deus. Porque o Senhor, ele vive junto conosco. As pessoas do mundo olhando para nós, parece que nós somos estranhos, mas nós somos as pessoas mais sábias do mundo. Então não é para dar olhos para as coisas deste mundo. Então, hoje à noite mesmo o Senhor, ele irá realmente buscar a nossa alma. Então tudo o que tem preparado, para quem será? Seja as riquezas que você ajuntou, seja todas as coisas do mundo que você ajuntou, será que vai ser seu? Não, não é. Para de ser insensato. Então olhem as pessoas do nosso país também, realmente eles vivem com um grande poder, mas depois que se empobrecem, eles vivem com grande cansado e enfado. Então tem muitas pessoas que ainda falam: mesmo que eu morra, eu queria morrer no meio do dinheiro, cair no meio da fortuna. Não, por favor, não pense numa coisa dessas. Então, se olharmos toda a história deste mundo, todo o andamento do mundo realmente só existe para fazer a vontade de Deus. É para fazer alguma vontade do homem? Será que o Senhor Deus deu para isso? Vamos procurar Salmos 33. Salmos 33. Salmos 33. Versículo 10 e 11. Fala: o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então quer dizer que o Senhor desfaz
o conselho dos gentios. Então os homens, eles criam diversos planos, eles falam, eu vou atingir os céus, eu vou dominar as estrelas, o universo. Eles falam, eu vou fazer isso, aquilo. Mas é somente um sonho. Então o Senhor, ele desfaz quebranta todo o pensamento, os intentos dos povos. Para sempre. Então não existe, não sobra nada. Então não tem nada para a vida dessas pessoas. Então mesmo batendo realmente uma grande tempestade, tudo vai ser destruído. Só de passar o fogo não sobra nada. Só de passar uma bomba atômica, nada vai sobrar. Então realmente o Senhor, ele quebranta todos os intentos dos povos. Então, a vontade do Senhor Deus é o plano do Senhor Deus. Então todo o plano do Senhor Deus realmente está diante do Senhor Deus. É tudo a vontade do Senhor Deus que vai se permanecer para sempre. A vontade do Senhor Deus permanece para sempre. Os homens, mesmo que eles criem diversos pensamentos, diversos desejos, realmente a vontade do Senhor Deus vai acontecer sem demora. Toda a vontade do Senhor Deus, todo o plano do Senhor Deus, nós estamos vivendo no meio disso. Mas por que nós estamos virando nossos olhares para as outras coisas? Como em Eclesiastes capítulo 3, ele diz que todo este mundo já está predeterminado. Então o Senhor Deus, ele transformou toda essa nação de um único sangue. O Senhor, ele já planejou o fim para este mundo. O Senhor, ele já deixou o tempo predeterminado. Então o Senhor, ele criou toda a humanidade de um só homem, Adão. O Senhor, ele já colocou uma validade para cada um. Então na validade existe o quê? Existe um objetivo. Dentro do objetivo do Senhor Deus existe o plano de Deus. O plano de Deus que irá se cumprir. Então esse plano de Deus precisa se tornar nosso. Quer dizer que algo de Deus precisa se tornar meu. Então tem essa música, né? Então tudo é a vontade do Senhor Deus, é tudo santo. Então essa vontade do Senhor Deus é a minha vontade. Quer dizer que o plano de Deus é o meu plano. O Senhor, pelo Jesus Cristo, realmente Ele, para nos salvar, Ele fez a sua santa vontade. Através do Espírito Santo, Ele fez com que os cristãos realmente pudessem receber a salvação. Ele deseja que todos eles possam se cumprir na salvação junto com o Senhor. É por isso que para fazer o plano do Senhor Deus, nós somente existimos para fazer essa sua vontade. Então o Senhor, ele já disse em João, realmente já disse que toda essa vontade do Senhor Deus, ele desceu deste mundo para não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai. Então a vontade do Pai realmente é para que nenhum que realmente que me foi dado não se perca, mas eu possa salvar a todos. Então, a vontade do Pai que está nos céus é para que todo aquele que crê em mim realmente não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus, ele ter largado as coisas dos céus e ter vindo para este mundo com formato de homem, é para fazer a vontade de Deus, não é para fazer a minha própria vontade. É por isso que o Senhor, ele se encarregou de todo o pecado deste mundo, ele morreu. Ele realmente acabou com a morte, venceu do pecado. Quer dizer que o Senhor, ele deu a vida para que as pessoas pudessem realmente serem salvas. E assim nos deu a vida. É por isso que nós cristãos que recebemos a salvação agora como Cristo, nós precisamos viver diante do Senhor. Então, quer dizer que o Senhor, ele já disse, realmente eu vos envio como o Pai me enviou. É por isso que agora nós todos que recebemos a salvação, agora somos pessoas que fomos enviados pelo Senhor. Então não é para fazer a minha própria vontade, mas é fazer a vontade do Pai que me enviou. Então agora o restante do tempo que eu viver agora neste mundo não é para fazer a minha própria vontade, mas é para fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai. Então a vontade do Pai é pregar o Evangelho, é para que essas pessoas elas possam ter a vida eterna. Então esta é a vontade de Deus para conosco.
Então agora, como em João capítulo 4, versículo 34, nós podemos ver o Senhor Jesus que estava viajando. Ele estava passando por Samaria. Estava no meio do verão, abaixo do sol quente. Estava cansado, realmente com sede, com fome. Então ele viu uma mulher que estava sobre o poço de Samaria. E ela, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, ela, ouvindo a voz, a palavra do Senhor Jesus, ela deixou seu canto e foi correndo para a cidade. E ela indo para a cidade. Realmente, antes daquele tempo, os discípulos eles haviam realmente buscado comida na cidade para dar para o Senhor Jesus comer. Então, mas o Senhor Jesus ele disse, eu tenho algo que realmente comi espiritual, realmente que vocês não conhecem. Então eles pensaram, nossa, alguém foi e trouxe comida para o Senhor Jesus? Não, não é isso. É que o Senhor Jesus, a alimentação do Senhor Jesus é fazer a vontade do Pai, aquele que o enviou. Então mesmo que nós sintamos um pouquinho de fome, se nós estamos um pouquinho cansados, nós realmente temos muitas coisas que queremos comer, beber, não é mesmo? Então o Senhor Jesus, quando ele estava mais cansado, quando ele estava com sede, cansado, exausto, então, a comida do Senhor Jesus era fazer a vontade daquele que o enviou, que é o Senhor Deus. Então fazer a vontade do Senhor Deus. Então agora se nós olharmos para aquelas pessoas samaritanas, eles vieram, agora precisam realmente receberem a salvação. Essa é a alimentação do Senhor Jesus. Como em Mateus capítulo 6, o Senhor já disse realmente aqueles que têm a justiça, aqueles que estão com sede e fome de justiça, poderão ser salvos. Então, aqueles que podem fazer a vontade do Senhor Deus, aqueles que vieram para fazer a vontade de Deus. Então, realmente nós também precisamos buscar essa alimentação. Então o Senhor ele já disse, realmente a barriga daquela pessoa que está buscando essa justiça do Senhor Deus vai ser realmente satisfeita pelo Senhor. O Senhor já disse, realmente é para fazer a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Então, tudo o que essa pessoa ele precisa na sua vida, realmente o Senhor já disse que daria realmente em dobro. Vocês sabiam disso? Eu consigo crer verdadeiramente nessa palavra. Então nós precisamos crer nisso. Realmente toda palavra ela acontece conforme a fé. Então em Mateus capítulo 6, versículo 10. O Senhor ele já disse para nós orarmos de tal maneira. Então faça a sua vontade assim na terra como no céu. Então quer dizer que realmente tudo que for planejado pelo Senhor Deus, tudo que for feito nos céus, realmente pelos cristãos, pelos homens, realmente eles precisam ser realizados pela vivência dos homens. Realmente precisa fazer essa vontade. Então, para fazer essa vontade do Senhor Deus, nós estamos vivendo neste mundo. Então, Mateus capítulo 12, versículo 50, o Senhor já disse, realmente qualquer um que estiver nos céus, realmente é o meu irmão, a minha irmã e minha mãe. Então, se todos nós que recebemos a salvação, agora nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus, nós nos tornamos em famílias do Senhor. Então, qual é a evidência disso? Então, já não somos mais estrangeiros, já não somos forasteiros. Então, nós agora somos herdeiros, nós somos família de Deus. Então, qual é a evidência de você ser filho do Senhor Deus? Quer dizer que agora você fazer a santa vontade do Senhor Deus. E isso é você fazer a vontade do Senhor e você se tornar realmente família do Senhor Deus. Agora que você recebe a salvação, você pode dizer, irmãos, irmãs. É uma palavra tão bonita. Então isso é a evidência de você ser chamado irmão, irmã, mãe do Senhor Jesus. Então você fala irmão, irmã, eles falam dessa maneira, mas na hora de viver eles vivem do jeito que eles bem entendem. Realmente mentem muito bem. Então se você não fizer conforme a vontade do Senhor Deus, é mentira tudo isso. É mentira. Então, as pessoas que ouvem a palavra e esquecem são aqueles que enganam a si mesmo.
Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17, ele já disse que nós precisamos estar atentos para o que devemos fazer. Então não é agir como pessoas que não têm sabedoria, mas precisamos ser como sábios. Precisamos poupar o tempo. Remir o tempo. Então nós precisamos pensar, realmente nos atentar com o que deve ser feito. Não é para ser com pessoas que não têm sabedoria. Então esse tempo precioso que nos foi dado, nós precisamos realmente poupar esse tempo. Como? Através do quê? Para fazer a vontade de Deus. Então nós não podemos ser insensatos. Nós precisamos ser sábios, precisamos pensar qual é a vontade do Senhor Deus. O que é a vontade do Senhor Deus? Como é que nós devemos viver diante do Senhor Deus? É isso que nós precisamos pensar. Realmente são palavras que nós já ouvimos diversas vezes, não é mesmo? Sem parar. Então nós estamos vivendo neste mundo por conta disso. O nosso coração está batendo agora no momento para fazer essa vontade de Deus. Nós estamos vivendo porque não podemos morrer mais? Ou nós estamos vivendo neste mundo porque existe algo para se fazer neste mundo ainda? Não é isso. Realmente no mundo não tem mais pensamento para pensar. Eu já não quero viver neste mundo. Realmente nós precisamos ir rápido para o Senhor. Mas não é por conta disso que eu vou morrer agora. Realmente no tempo determinado pelo Senhor, eu preciso fazer a vontade do Senhor Deus. Eu preciso cumprir esse tempo que o Senhor ele realmente planejou. Quer dizer que eu preciso ser obediente, fiel a esse trabalho do Senhor. Eu já disse que essa palavra fidelidade em coreano realmente é bem interessante, porque tem toda a palavra de você, no centro do seu coração, você cumprir. Quer dizer que você cumprir essa vontade do Senhor Deus, se entregando para a morte. Isso é a vontade do Senhor Deus. Então você viver para o Senhor e você morrer pelo Senhor é a maior glória que você pode ter. Se você viver por si e morrer por si, é uma maldição, não é mesmo? Me desculpem, mas realmente as pessoas que não receberam a salvação não conseguem entender. Elas falam, nossa, o que essa pessoa está dizendo? Então, mas agora nós precisamos pensar realmente qual é essa vontade do Senhor Deus. Então o tempo que nós estamos vivendo é somente para o Senhor. Em Romanos capítulo 12, realmente nós não podemos receber como exemplo as coisas deste mundo, mas nós precisamos ser mudados. Nós precisamos saber qual é essa santa vontade do Senhor. Nós precisamos saber discernir. Então nós precisamos realmente nos diferenciar, não seguir este mundo, essa geração maligna. Todos os dias nós precisamos ser renovados, nós precisamos ser mudados, nós precisamos aprender qual é a santa vontade do Senhor. Nós precisamos viver conforme essa vontade do Senhor. Como em 1 Pedro, vamos procurar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então Cristo, ele já padeceu por nós na carne. Então para nos salvar, ele já passou por esse sofrimento. Então agora com o mesmo coração, realmente com o coração aqui de Cristo, nós precisamos sofrer. Como em Filipenses capítulo 1, nós realmente cremos nesse trabalho que o Senhor ele fez por nós, mas não somente recebemos a salvação, mas o Senhor ele deseja que nós possamos sofrer junto dele. Então, a vivência do cristão, realmente após receber a salvação, agora é sofrer junto com Cristo. Então, para o quê? Então, realmente aquele que sofre com Cristo é aquele que realmente pode fazer essa vontade do Senhor Deus. Vocês sabem por que o cristão peca? Por que o cristão ele peca? Então, antigamente uma pessoa tinha escrito de forma bem pequenininha, né? Então, a abelha não tem tempo para se entristecer. Eu já criei abelhas antigamente, quando eu pregava no interior. Então, não sei como que elas são trabalhadoras. Realmente é incrível ver as abelhas trabalhando. Depois elas morrem. Elas trabalham tanto que morrem. As abelhas, elas não ficam falando, ai, minha vida se entristece. Não tem isso. As pessoas preguiçosas que pecam.
Então, uma bicicleta, ela não fica... Se ela ficar parada, ela cai. Ela precisa realmente se esforçar. Ela precisa pedalar para ir para frente. É duas coisas. Ou vive pelo Senhor ou morre pelo pecado. Realmente uma pessoa viver por Cristo. Realmente sofrer por Cristo. Realmente o tempo do pecado já acabou. Não tem tempo para ele viver pensando nas coisas da carne. Então, realmente, o que tem dessa minha carne? O que tem a ver a minha vida? Porque após isto, realmente uma pessoa que agora vive diante do Senhor, tá, agora não é que chegou o fim da vida dessa pessoa, mas o restante da vida dessa pessoa, agora não é viver mais conforme a vontade do homem, mas seguindo a vontade do Senhor Deus. É somente seguindo a vontade do Senhor Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, porque agora o sofrimento nos treina, o sofrimento nos faz viver conforme a vontade do Senhor. O sofrimento nos faz vivemos conforme a vontade do Senhor Deus. Não conforme a nossa vontade, mas podemos viver conforme o Senhor. Então agora, realmente, o cristão, ele sofrer por Cristo é a coisa mais maravilhosa que existe. Então não podem não gostar disso, entenderam? Então o cristão, ele viver em paz é uma benção. Ele viver em paz é algo para se gloriar. Então olhem quantas pessoas que vivem bem neste mundo. Vocês possuem cobiça em relação à vivência dessas pessoas? Realmente não podem ter cobiça da vivência dessas pessoas. Realmente desde criança, já que eu vivi como pessoa pobre, eu até hoje também eu não tenho problema nenhum viver com dificuldade, viver com a pobreza. A pobreza também é realmente divertido. Não tenham inveja das pessoas deste mundo. Não é para pensarmos, como é que o restante do nosso tempo vamos viver para as coisas deste mundo. É para pensarmos, como é que vamos viver pelo Senhor. É para isso que o Senhor ele nos deixou neste mundo. Então não é mais para fazer a vontade do homem, mas é fazer a vontade do Senhor Deus, para a sua justiça. Então o Senhor ele irá nos ajudar, mesmo no meio da dificuldade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, realmente é o Senhor que nos salva. Então o Senhor, através da sua santa vontade, realmente ele, para a nossa alegria, ele faz a sua vontade. Porque o Espírito Santo nos faz compreender a vontade do Senhor Deus. O Espírito Santo nos dá a esperança de fazermos a vontade de Deus. O Espírito Santo nos dá o poder para fazermos a vontade do Senhor Deus. Para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus. Ele nos ajuda para tal. Então, todas as coisas deste mundo, eles se passam, eles se perdem. Realmente, todos os desejos deste mundo, as riquezas, tudo realmente irá se passar com um piscar de olhos. Tudo irá se passar. Somente aquele que faz a vontade do Senhor Deus, ele permanece para sempre. Então nós cremos nesta verdade. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 7, realmente já diz que as coisas visíveis realmente são momentâneas, elas não são para sempre. As coisas invisíveis são para a eternidade. As coisas eternas, realmente as coisas que o Senhor já preparou para o reino eterno do Senhor para nós. Nós estamos olhando para essas coisas. Então é por isso. Em Apocalipse, capítulo 14, realmente aquelas pessoas que vivem pelo Evangelho diante do Senhor. Realmente o Espírito Santo diz, em verdade isso realmente irá acontecer na nossa vivência. Então em verdade isso acontece. Tá, aquele que é bem-aventurado, verdadeiramente Cristo, é aquele que morre pelo Senhor. Então quer dizer que acaba todo o seu sofrimento. Quer dizer que todo o sofrimento, cansaço que ele teve, realmente se acaba. Então, tudo que foi feito diante do Senhor, o Senhor irá retribuir para ele. Então nós tenhamos sofrimento, dor neste mundo, tudo é momentâneo. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós vivemos diante do Senhor, nós vivemos pelo Espírito, nós vivemos em carne, mas nós vivemos para o Espírito. Vivemos para o trabalho do Senhor Deus. Como é que as pessoas do mundo podem conhecer isso? Não tem como. Nem os cristãos, se eles não entenderem isso, está errado. Então é por isso que agora, em 2 Coríntios capítulo 4,
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, ele também já disse, realmente nós já não vivemos para essas coisas deste mundo, nós vivemos para as coisas invisíveis. Nós vivemos para as coisas invisíveis, nós temos a fé. Então nós já não vivemos para as coisas deste mundo. Não podemos depender mais das coisas visíveis. Nós somente pela fé precisamos viver. Então somente para o Senhor. Então eu terei a verdadeira felicidade fazendo essa vontade de Deus. Então não é para as coisas visíveis, não é para as coisas fartas, harmoniosas, não é para as coisas que estão nos tentando. Não vivemos para essas coisas. Então essas coisas que o diabo ele criou, realmente as coisas parecendo que são fartas, ricas deste mundo. Vocês não podem gostar disso. Nós vivemos conforme a fé. Caso o cristão ele realmente jogue a vontade do Senhor fora e vive conforme o seu próprio pensamento, quer dizer que por natureza, realmente ele está desobedecendo a Deus. As coisas más, malignas, só isso são pecados diante do Senhor Deus? Não, não fazer a vontade do Senhor Deus é pecado. Então mesmo sabendo fazer a vontade, você não o faz, é pecado diante do Senhor. Então o Senhor ele já disse, nós precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Então você deixar o seu próprio pensamento, o seu próprio desejo, falando, eu vou fazer isso, aquilo, realmente isso é malignidade diante do Senhor Deus. Isso não é fazer a vontade do Senhor Deus. Tá, a vontade do Senhor Deus é santa e pura, mas se ele não o faz, é pecado. É pecado. Tá, as pessoas do mundo fazendo as coisas más, é pecado. Mas o cristão mesmo sabendo fazer a vontade do Senhor Deus, se não o faz, é pecado. Então nós temos certeza disso. Mas então, em Filipenses capítulo 2, versículo 20, realmente aqueles que se dizem cristãos, no meio de todas as pessoas, eles buscam o trabalho deles, mas não procuram o trabalho de Cristo Jesus. Então a pessoa que realmente vive conforme o seu próprio pensamento, não busca a vontade do Senhor Jesus. Ele que vive o seu próprio pensamento. Então realmente não busca o trabalho do Senhor Deus. Isso é uma coisa muito triste, infeliz. Então isso é realmente algo para nós tememos na nossa vida. Realmente vocês estão bem com isso? Até quando? Então no início, quando eu estava tendo retiro de inverno, no início ele fala, nossa, a partir de agora eu vou viver por Cristo, eu vou viver de forma correta, não vou viver pela carne, eu não vou viver para as glórias deste mundo, agora eu vou viver, vou morrer por Cristo, e não sei o que, não sei o que. Mas depois passa alguns dias e é como? Aí ele fala, nossa, que casa boa, eu queria viver nela. Ah, mas é tão caro. Nossa, olha aquele carro tão bom. Ai, quando é que eu vou andar num carro daqueles? Então não é dependendo das coisas visíveis deste mundo. As coisas visíveis, elas se acabam rapidamente. Elas se perdem. Então nós precisamos olhar para o plano diante do Senhor Deus, que é eterno, glorioso. Mas por que vocês perdem o coração para as coisas deste mundo? Por que vocês têm inveja, cobiça das coisas do mundo? Realmente é para isso que nós estamos vivos? Realmente vai ter o sofrimento, vai existir o juízo do Senhor Deus depois. É por isso que em Hebreus capítulo 10 o Senhor já disse que nos é necessário, nós temos o quê? A paciência diante do Senhor. Então já que existe o sofrimento, existe a dor, o cristão ele precisa suportar, ele precisa aguentar. Não é que o cristão não tenha o sofrimento. Realmente o cristão ele tem o sofrimento, mas realmente o Senhor ele dá a sabedoria para poder vencer esse sofrimento. É necessário ter a paciência. Então, depois que nós fizermos a vontade do Senhor Deus, para recebermos a promessa do Senhor. Então o Senhor Jesus ele foi obediente até a morte. E assim ele entrou
para a glória de Deus. Olhe para o apóstolo Paulo, quanto sofrimento que ele recebeu. Por fim, ele disse que estava preparado a coroa da justiça para ele. Então nós sofremos só por agora, por um momento. Realmente é para a glória eterna que nós iremos receber com Cristo. Então nós estamos olhando para isso e nós precisamos aguentar até o final. Então aguentar, suportar e suportar. Até podemos estar diante do Senhor. Então se é necessária a paciência, nós precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Então para recebermos essa promessa, esse prêmio tão glorioso diante do Senhor Deus. É por isso que não é para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai. Então todos os dias nós precisamos fazer esta oração, como o Senhor Jesus. Senhor, não faça a minha vontade. Senhor, não faça conforme a minha vontade. Me ajude para que não faça a minha vontade, mas possa fazer a vontade do Pai. Então viver como pobre, morrer, não importa, mas para o Senhor. Então conforme a vontade do Senhor. Então nós precisamos desejar fazer a vontade do Senhor. Então vamos procurar mais uma palavra. Vamos procurar Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 5. Até o versículo 7 eu irei ler. 5 ao 7. Provérbios, capítulo 3, 5 ao 7. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e apartai-te do mal. Então ele disse, realmente você, através de todo o seu coração, você precisa realmente estar no Senhor. Realmente com todo o seu coração, com toda a promessa, você precisa crer na palavra do Senhor Deus. Não é depender do seu próprio desejo, do seu pensamento. Não é depender dos pensamentos da carne, da sua sabedoria. É para jogar fora. Então não podemos depender do nosso próprio pensamento. Então nós precisamos realmente viver para o Senhor. Então quem faz a vontade do Senhor Deus, realmente precisa fazê-lo. Quem não o faz, realmente é uma pessoa que está ignorando a vontade do Senhor Deus, dizendo, agora eu vou viver do meu jeito, eu vou viver a minha vontade. Então você precisa realmente reconhecer ao Senhor. Quer dizer que em toda a sua vida você precisa incluir o Senhor Deus. Então, como eu preciso fazer, Senhor, nesse momento? Senhor, agora, o que eu preciso fazer? É tudo conforme a vontade do Senhor Deus. Então, se você não o sabe, então seja os anciões, pastores, realmente vocês precisam perguntar para aquelas pessoas de grande respeito espiritual. Então, através da palavra eles irão ensinar. Então realmente não é pensar seu próprio pensamento e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, assado. Realmente uma pessoa realmente precisa pensar em espírito diante do Senhor. Não é viver conforme o seu próprio pensamento. Não é falar, vou fazer isso, aquilo, falar, Deus não me ajudou e não sei o quê. Então não é ele viver de forma insensata e falar, mas o Senhor não me ajudou. Não pode ser assim, entenderam? Realmente em todos os momentos nós precisamos reconhecer ao Senhor, o Senhor Deus. Nós precisamos incluir Deus em nossa vivência. Então nós precisamos conversar com o Senhor Deus. Então assim Ele irá realmente nos ensinar. Então não é para se considerar sábio com seus próprios pensamentos. Você é mais sábio do que a palavra do Senhor Deus? Você é mais inteligente? Você tem o seu próprio desejo? Você ignora a vontade do Senhor Deus. Então o Senhor Deus vai dizer o quê?
Faça conforme a sua vontade. Vê se dá. O Senhor Deus, ele deixa o homem tentar conforme o seu próprio jeito. O Senhor, ele não permite para que o cristão viva do seu próprio pensamento. Por quê? Realmente, ele irá para a perdição, ele irá fracassar. O Senhor, ele deixa o homem fracassar. Então, se for o filho do Senhor Deus, ele não vai deixar ele viver do jeito que ele quer. Então, não é para se considerar sábio com o seu próprio jeito. Então, realmente precisa se apartar da malignidade. Realmente com um coração de temor e tremor, você precisa servir ao Senhor. Tá? Algo que não é a vontade do Senhor Deus é malignidade. Você precisa partir disso. É por isso que precisa fazer somente a vontade do Senhor Deus. Então agora nós precisamos determinar em nossos corações. E conforme o determinado, com todas as nossas forças, todo o nosso coração, com toda a nossa força, eu não posso fazer sozinho. É por isso que nós todos cristãos precisamos nos unir para fazer somente a vontade do Senhor Deus. É algo que nós precisamos orar esforçadamente. Como em 1 Coríntios, capítulo 5. Realmente ele já disse. Realmente nós precisamos ser fortalecidos na fé. Nós não podemos nos apartar dessa esperança. Então, no trabalho do Senhor. Nós sempre precisamos nos tornar aqueles que são realmente mais trabalhosos diante do Senhor. Precisamos nos esforçar mais. Precisamos dar mais força no trabalho do Senhor. Porque nós precisamos saber que o nosso esforço não é em vão no Senhor. Se olharmos em Colossenses capítulo 4, ele já disse. Realmente todos nós somos aqueles que cooperam com o Senhor. Trabalhamos com o Senhor. Então nós vivemos para o trabalho do Senhor Deus. Nós nos sujeitamos para o Senhor. Para a evangelização. Para a missão mundial. Então não é para as coisas realmente deste mundo. Mas sim para a missão mundial. Nós precisamos ter um coração fortalecido, firme nisso. Então não é para viver conforme o meu pensamento. Realmente eu preciso planejar as coisas incríveis para o Senhor. Então antes que chegue esse fim. Realmente nós precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Nós precisamos cumprir essa vontade. Eu não posso morrer desse jeito. Não é mesmo? Então eu estou realmente muito triste pensando nisso. Então este ano também, para a missão mundial, nós precisamos dar todas as nossas forças, tudo ao nosso alcance. Agora precisam decidir. Então vocês precisam decidir ler a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra. Então, para fazer esse trabalho, precisam fazer exatamente o dízimo. Precisam fazer o trabalho diante do Senhor Deus. Então tinha irmãos que falavam, pastor, eu e alguns irmãos realmente já decidimos em nosso coração, fazemos esse trabalho. Então, amanhã, na segunda-feira, eles realmente já decidiram. Eu vou enviar tanta quantidade de dinheiro. Então, eles se voluntariaram para esse trabalho. Claro que existem muitos mais irmãos que não falam para mim, mas eles estão fazendo esse trabalho. É incrível. E são pessoas pobres. Claro que tem pessoas que possuem as condições para ajudarem, mas são muitos irmãos pobres, realmente com dificuldades que eles querem ofertar. Porque o Senhor irá ajudar na vida deles. Então quando nós iniciamos de uma vez, realmente o Senhor, tudo ele ajuda do jeito que nós planejamos. Então o Senhor, ele cumpre esse trabalho. Então nós todos precisamos fazer desse jeito. Então nós todos precisamos nos unir para fazer a vontade do Senhor Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, o Senhor nos resgatou, nos salvou.
não poupou o seu Filho unigênito, fez com que morresse até a morte de cruz para nos salvar. Senhor, nós agradecemos por toda essa sua grande graça. Nós agradecemos, Senhor. Nós sabemos que toda essa grande graça que o Senhor tem nos permitido, realmente como é que nós podemos retribuir? Todo o nosso corpo, nosso espírito é do Senhor. Que nós possamos viver somente para o Senhor. Viver é para o Senhor, morrer é para o Senhor. Que todas as coisas nós possamos viver somente para a glória do Senhor Deus. Esse último tempo que o Senhor Deus permitiu para nós. Esse último ano. Realmente nós não sabemos quanto tempo será. Mas essa vida tão curta que nós temos. Realmente que nós não pecamos para as coisas vãs deste mundo. Que nós não vivamos seguindo a vontade deste mundo. Mas sim que nós possamos seguir a vontade do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar para tal. Que o Senhor possa permitir que através de nós o seu Evangelho possa ser pregado fortemente, para que muitos espíritos possam receber a salvação. Todos possam ter um único coração unido diante do Senhor Deus. Possam servir ao Senhor. Possam viver para a glória do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa ajudar. Que o Senhor nos dê a força, nos dê a esperança diante do Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.